brasileiro, vocês conseguem ver. É tão engraçado que eu estou apresentando para vocês, e geralmente aqui nas apresentações eu sempre começo assim, eu sou do Brasil. Hoje em dia eu sou da Paraíba, né? Então vou dar mais contexto, eu sou da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, e já faz alguns anos que eu estou fora do Brasil. Eu sou engenheira civil, terminei meu curso lá na Universidade Federal de Campina Grande, fiz também o meu mestrado na mesma universidade, já na água de águas, de drenagem urbana, de redução de alagamentos. E aí, quando eu estava terminando o meu mestrado, naquela fase entre o mestrado e doutorado, pensando o que é que eu iria fazer da minha vida, eu consegui uma bolsa da CAPES, então fui bolsista CAPES de doutorado pleno na Universidade de Exeter. Então, hoje em dia eu estou nos Estados Unidos, mas nesse momento nós nos mudamos para a Inglaterra, né? Onde eu fiz o meu doutorado por 4 anos, isso foi em 2017, até que ano passado terminei o doutorado. E aí já consegui uma posição aqui na Universidade de Maryland, e hoje eu sou gerente, então hoje em dia eu sou gerente do laboratório de alagamentos, assim como a Cristina falou, né? Alagamentos, infraestrutura, resiliência e justiça aqui na Universidade de Maryland, e é uma posição que também tem o pós-doc, então eu acabo fazendo essa parte de gerência do laboratório e também pesquisa, então tudo engloba bem o que eu também vou falar para vocês da minha tese, né? Eu pensei em trazer mais resultados sobre a tese, porque a minha tese, como vocês sabem, é quando a gente é bolsista CAPES, então, com muito prazer e alegria, a gente estuda o nosso país, né? O Brasil. Então, eu estava lá na Inglaterra e estava estudando um pouco sobre o Brasil, então eu pensei em falar com vocês sobre isso, porque é uma aplicação sobre o nosso próprio país. Então, o tema da minha tese, ela foi exatamente isso, ela é Needs for Action, an Integrated Spatial Participatory Approach for Flood Risk Mitigation in the Semi-Arid Region of Brazil. Então, eu formulei essa metodologia, que eu acabei chamando ela de Needs for Action, e eu vou explicar para vocês por que tem esse título, onde eu acabei juntando, é uma combinação de diferentes metodologias. Então, no caso, eu tinha metodologia espacial, então tudo isso, adorei o mapinha que vocês mostraram agora, né? Logo antes. Então, a gente consegue ver, uma aplicação do que é que a gente consegue fazer com os mapas, né? Então, é muito interessante eu estar aqui no centro de vocês, no grupo de vocês, por isso. Então, tem essa componente espacial, mas também a componente participatória, ou seja, fazer o engajamento com as pessoas, com os residentes, com os especialistas, com as prefeituras. Então, tudo isso eu acabei montando e propondo na minha tese. É só para dar um pouquinho de contexto para vocês. Então, o contexto da minha pesquisa foi de alagamentos, né? Vocês conseguem ver aqui na imagem diferentes países. Eu fiz questão de mostrar diferentes países em anos diferentes, né? Então, só para enfatizar de que o contexto ele vai ser importante, né? A gente consegue ver alagamentos aqui nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, na Alemanha, em anos diferentes. Cada um desses eventos, eles vão ter características também diferentes. Então, algumas vezes pessoas vão ser atingidas em sua própria casa, em outras vezes vai ser na rua, outras vezes vai ser quando essas pessoas estão se locomovendo, né, da sua casa para o trabalho, outras vezes pode ser na escola, outras vezes pode ser pessoas que estão ali só fazendo turismo naquela cidade. Então, são diferentes contextos, né? Cada pessoa, ela vai ter aquela sua própria condição, e o espaço, em geral, se a gente trazer um pouco dessa componente espacial, né? O próprio espaço ele vai ter diferentes vulnerabilidades, que é também um dos temas que eu acabo trabalhando muito nessa tese. Então, essas vulnerabilidades, elas também são muito importantes para a gente conseguir propor, ou ao menos refletir ou pensar um pouco em quais seriam as melhores soluções para que aquela região possa ter, para que a gente reduza um pouco os casos
de alagamentos daquele lugar. Então, vocês conseguem ver nas imagens que muitas vezes as pessoas elas podem ser atingidas, seja na sua locomoção, sejam elas se movimentando, como também o seu transporte, o seu meio de transporte, a sua própria casa, né? E também outros tipos de aplicações de acordo com o que essas pessoas estão fazendo naquele momento. Né? Se a gente for avaliar um pouco da nossa situação, então do contexto da América Latina e Caribe, né? Então vocês conseguem ver esse dado, ele é de um relatório agora que foi disponibilizado em 2020. Então nós conseguimos ver que muitas vezes aquela mesma área ela pode ter mais de um evento extremo, né? Que também acabou sendo um pouco do meu caso, da minha tese. Então, aqui nós temos casos de secas, de terremotos, de alagamentos, de tempestades e até atividade vulcânica, isso dentro da América Latina. E eu coloquei essa tabelinha no meio para que vocês possam ver a posição do Brasil com relação aos alagamentos. Então, nós somos o segundo país, né, com mais pessoas afetadas por alagamentos, por enchentes, dentro de 2000, do ano 2000 e do ano 2019. Então, só para mostrar um pouco do contexto do nosso país. Isso não necessariamente significa, e é bom a gente enfatizar, né, que só teremos alagamentos. Na verdade, uma mesma região ela pode ter mais de um evento extremo, que é o que a gente chama desses eventos que são eventos em cascada, né? Onde nós temos mais de um evento extremo naquela mesma região. Né? Aqui está um pouco do que seria isso para vocês. Eu também coloquei duas publicações que eu gosto bastante. Então, se vocês tiverem interesse nessa área, são artigos muito bons. Né? O primeiro artigo ele vai falar exatamente de regiões que vão passar pelas enchentes, os alagamentos, mas também secas. Né? Então, aquela mesma região, é exatamente esse gráfico que eu coloquei para vocês no slide. Uma região ela pode ter mais secas em diferentes escalas, então uma seca mais extrema, e aí a gente vai reduzindo um pouco o grau de seca que aquela região enfrenta. Outra região, ela pode ter o alagamento e a enchente, que ela vai partir dessa mesma ideia, né, onde nós vamos reduzindo um pouco esse alagamento, mas uma mesma região, uma mesma área, e por isso que é interessante a gente avaliar o contexto espacial, né? Aquela mesma área, ela pode ter tanto a seca quanto o alagamento, que é o contexto exatamente da minha tese. Então, a cidade ela tinha os dois eventos extremos, às vezes acontecia ao mesmo tempo, às vezes eles aconteciam em efeito cascada. Então, poderia ter um grande evento de seca, como geralmente é por alguns anos, por exemplo, na nossa região semiárida, mas em alguns dias, dentro desse período de seca, aquelas pessoas também enfrentam alagamentos. Não quer dizer que durante, por exemplo, 5 anos, né, não vai ter nenhum caso de alagamento. Na verdade, nós vamos ter diversos casos de alagamentos dentro do período de seca, onde aquelas pessoas, e aí é que vem o ponto de vista social de tudo isso, aquelas pessoas, elas, na verdade, elas estavam enfrentando a seca, mas, ao mesmo tempo, naquele dia, né? Imagine isso, a componente temporal da coisa, naquele dia, eles também estão enfrentando a enchente em sua própria casa, onde as suas casas elas vão estar inundadas, né? Então, parte um pouco dessa componente social também. O primeiro artigo, ele traz essa análise dos alagamentos e das secas, e o segundo artigo, ele traz a análise desses múltiplos eventos extremos, mas também a percepção de risco que aquelas pessoas estão enfrentando sobre o tempo. Então, como esse é um artigo mais atual, então ele, inclusive, traz algumas considerações com relação à pandemia. Então, a própria pandemia como sendo um novo evento extremo que também as pessoas precisam estar enfrentando. Então, esse seria mais ou menos o contexto
da minha tese. Então, só para trazer alguns casos bem rapidamente sobre o Brasil, eu selecionei 4 casos que são casos bem atuais, né? Todos aconteceram de dezembro do ano passado até agora, onde nós conseguimos ver mais casos de mais pessoas que estão também enfrentando as enchentes no país, né? Então, aqui nós temos todos os casos, eles acabam trazendo, como eu estava falando, esses múltiplos eventos extremos, também diferentes vulnerabilidades das pessoas que estão ali naquele local, e também acaba sendo um problema de justiça ambiental, né, dentro do nosso país. Aqui eu coloquei para vocês algumas das manchetes que a gente vê muito nos jornais. Então, por exemplo, nós temos casos na Bahia, nós temos casos em diferentes estados, nós temos casos em São Paulo, que vocês devem saber muito mais do que eu, todos os detalhes desses casos de alagamentos. Também temos em Manaus. Aqui eu coloquei 2 fotos para vocês. Um seria lá na Bahia, então foi aquele que foi o evento extremo que aconteceu por diferentes dias, se eu não me engano, foram diferentes semanas, né? E ali muitos municípios eles acabaram entrando em estado de emergência. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Já aconteceu já no fim do ano passado. E também nós temos o de Petrópolis, que também está aí pertinho de vocês, onde nós também tivemos muitas fatalidades. Uma coisa que eu achei bem interessante, né? Eu coloquei esse mapinha aqui para a gente trabalhar um pouco, exatamente a diferença espacial, novamente, desses municípios que entraram ou não em emergência durante o evento extremo. Então, nós conseguimos ver que eles estavam, a gente consegue ver visivelmente mesmo os clusters de diferentes localizações onde aconteceram esses eventos extremos. Eu peguei até essa entrevista aqui para vocês, eu não conheço o professor, talvez até vocês conheçam, o professor Wagner Ribeiro. Eu achei muito interessante o que ele falou sobre esse evento lá na Bahia, né? Então, ele falou, nós temos essa situação severa de vulnerabilidade social de muitas propriedades que estão localizadas, então, novamente, a componente espacial, em áreas que estão em risco de deslizamentos e alagamentos, né? E enchentes. Então, ele fala, é necessário que a gente olhe para essa população, um olhar diferente para encontrar alternativas para a sua moradia, para a forma que eles vivem, né? Então, muitos dessas pessoas que estão localizadas nesses municípios, eles também tinham diferentes vulnerabilidades sociais, né? Algumas pessoas, por exemplo, eles estavam localizados em favelas, outras pessoas eles já estavam localizados em outras áreas, né? Então, dessa forma, é necessário que a gente olhe para eles com um diferente olhar, né? Nós também tivemos lá em Petrópolis, então nós tivemos infelizmente, muitas pessoas acabaram falecendo, né? Muitas pessoas elas tiveram que ser removidas do local. Então, sempre que eu olho as fotos e acabo olhando também os vídeos, a gente vê um pouco do tamanho, da magnitude do evento extremo que aconteceu lá. Nós temos também em Recife, né? Esse já aconteceu agora em maio, então é recente. É até um videozinho. Pessoal. Eu não sei quantos de vocês já tiveram lá em Recife, né? Eu lembro quando eu era pequena e um dos primeiros casos de alagamentos que eu enfrentei na minha vida, eu estava em Recife, dentro do carro. Me lembro que meu pai tinha um Gol azul. Eu estava dentro desse carro, criança, e eu via a água, assim como nesse vídeo. Inclusive, eu acho que ainda o alagamento ainda era mais severo. E eu me lembro da cena, meu pai desesperado dentro do carro, eu e a minha irmã pequena, e nós estávamos passando por esse alagamento lá. Então, é uma coisa muito comum, né, em Recife. Então, a cidade ela realmente foi construída, né, em cima dos leitos dos rios, e acontece muito frequentemente de termos novos casos de enchentes dentro da cidade de Recife.
E o quarto caso que eu quero trabalhar com vocês, é exatamente o caso da minha tese. É a cidade que eu sou, que eu nasci, né? Campina Grande, lá na Paraíba, como eu estava falando para vocês. Ela é uma cidade de médio porte, então nós temos mais ou menos algo entre 400 e 500 mil habitantes na cidade. E nós, como eu falei para vocês anteriormente, nós enfrentamos alagamentos, mas também seca. E a seca ela é muito mais frequente, ela na verdade tem uma grande intensidade, né? Nós tivemos o último período de seca que foi de quase 7 anos, né? Que realmente só cessou, só a situação melhorou quando ocorreu a transposição que chegou até o nosso reservatório, né, que é o reservatório Epitácio Pessoa. Então, a situação só melhorou quando realmente nós tivemos mais água entrando no nosso manancial, né? Também tivemos anos com mais precipitação, que é claro, né? Que nos ajuda bastante. Então, é uma cidade que ela acaba enfrentando os dois eventos extremos. Vocês conseguem ver no mapinha que eu coloquei para vocês. Aqui, todos esses pontos são pontos de localização de alagamentos dentro da cidade. Então, vocês estão vendo essa shape, que é do o perímetro urbano. E todos os pontos vermelhos são casos de alagamentos que aconteceram entre 2004 e 2020. Esses pontos, eles, na verdade, foram coletados na minha tese com participação, e eu vou mostrar para vocês, da Prefeitura, da Defesa Civil, relatórios. Então, teve um grande trabalho para que a gente conseguisse ver onde esses casos de alagamentos aconteceram, porque esse dado não existia anteriormente. Os pontos em amarelo, eles são dos cidadãos, dos residentes que eu consegui entrevistar na minha tese, né? Então, eu fui a campo e uma das perguntas que eu aplicava sempre era se eles já tinham ou não enfrentado algum caso de alagamento no passado. Então, os pontos em amarelo, eu não consigo dizer exatamente quando aconteceram, porque os residentes eles não sabiam essa informação. Eles só conseguiam dizer se tinham caso ou não de alagamentos no passado. Aqui está algumas fotos para vocês, só para vocês verem um pouco dessa análise espacial e temporal. Então, em diferentes anos, diferentes localizações, inclusive nós tivemos em 2022 36 pontos de alagamentos em um só evento extremo na cidade, que foi em 26 de março de 2022, e aqui diferentes áreas da cidade com alagamentos. E aí vem todo o objetivo da minha tese, né? Eu estou tentando mostrar para vocês nesses slides anteriores de que as componentes espaciais e participatórias elas têm diferentes objetivos. Nós conseguimos analisar diferentes coisas dentro da malha, dentro da localização, dentro da malha urbana que nós estamos analisando, através das duas perspectivas. Então, essa metodologia, que é a metodologia Needs for Action, ela realmente combina essas duas componentes. Então, a componente espacial e participatória, dentro de diferentes fases. Então, por exemplo, eu dividi as 3 primeiras fases, como vocês conseguem ver aqui no... Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Vocês conseguem ver meu mouse? Não. Acho que não, né? Acho que não, mas você consegue acessar pelo canto inferior esquerdo, como se fosse um laser. Vê se você consegue. Acho que apertar a letra L no teclado já dá certo. R? L de lata. L de lata. Deixa eu ver. Foi, não? De laser. Que não. Não deu. Então acho que tentar pela da Thaís. Não, mas dá certo. Ó, nessa figura da esquerda, certo? Que ela é como se fosse a metodologia reduzida, né? Então, eu coloquei o Needs for Action, só para mostrar para vocês que as 3 primeiras fases, elas estão incluídas na fase Needs, que é exatamente necessidades, né? A tradução seria exatamente isso. As 3 últimas fases, que é da fase 4 até a fase 6, ela realmente é o action, né? A ação. Qual é o pressuposto, qual é a hipótese dessa tese? É exatamente que para que nós possamos sugerir qualquer ação, certo? Seja para alagamentos ou não, no meu caso, ela foi para a redução de alagamentos, nós precisamos entender quais são as necessidades desse local,
né? E dessa forma, a minha sugestão, né, a minha contribuição é exatamente fazer essa combinação das perspectivas espaciais e participativas. Então, nas 3 primeiras fases, eu defino um contexto, eu tento entender melhor quais são os desafios que aquela população ela está enfrentando. Então, todas essas análises de vulnerabilidade, percepção de risco, capacidade adaptativa, e eu também consigo mapear essas vulnerabilidades. Então, parte dos resultados, e eu vou mostrar para vocês, é exatamente esse mapeamento. Então, meio que consigo desenvolver uma análise mais social. Então, parte dos artigos que eu publiquei, eles são artigos de descrição, né? Então, como eu sou engenheira, né, eu falei para vocês, então sempre tem a componente da engenharia, né, incluída, mas eu também estava interessada em ouvir o que as pessoas tinham a me dizer. Eu entendo que às vezes é fácil para a gente, como engenheiros, dizer, ok, faça isso, né? Mude isso, saia desse local, vá morar em outro local, né? Mas eu também estava bastante interessada em ouvir o que era que eles achavam disso, o que eles achavam que era o desafio deles, qual era a solução que eles tinham em mente para resolver o problema deles. Né? Da mesma forma, eu fiz também com os especialistas e também fiz com a prefeitura. Então, eu fui nos diferentes setores da prefeitura para conversar. Né? Então, eu tinha os meus guias, as minhas entrevistas, eu tinha os meus questionários, nós fizemos rodas de discussão e eles todos poderiam compartilhar e contribuir com o que eles achavam que era a solução. E as 3 últimas fases, eu acabei aplicando através de modelagem, né? E eu vou mostrar para vocês as medidas que eu chamo de soluções sustentáveis, mas é um pouco do que tudo que Maria Cristina estava dizendo lá no início da apresentação, que são as medidas baseadas na natureza, né? Não só do ponto de vista ambiental, dos benefícios ambientais, mas também os benefícios econômicos e sociais que essas medidas elas podem ter para as pessoas. Né? Então, esse seria mais ou menos um resumo de todas as fases. Essa metodologia que vocês conseguem ver, que ela é a mais detalhada, eu acabo detalhando um pouco de todas essas fases, especialmente das fases de mapeamento, que vocês conseguem ver todos esses gráficos aqui no slide para vocês. Né? Falando um pouco sobre a abordagem participativa. Então, foi um projeto que eu acabei chamando Projeto Planegi, que se chama Planeje Eventos Extremos. Então, por isso, Planegi, os 2 Es no fim seria dos eventos extremos. Como é uma cidade que ela também enfrenta seca, então o questionário era dividido em 2 partes, né? Uma parte seria só da seca e outra parte seria só dos alagamentos. Aqui vocês conseguem ver algumas fotos da gente fazendo essa abordagem participativa lá em Campina. Como eu falei para vocês, eu estava morando na Inglaterra, então eu precisei ir para o Brasil. Fiquei quase 2 meses no Brasil fazendo essa abordagem participativa e eu acabei precisando de ajuda. Eu só tinha 2 meses, eu não podia ficar ausente mais do que 2 meses, então eu tinha uma ajuda de 10 alunos do curso de Engenharia Civil e de Arquitetura lá da UFCG, onde eles me ajudaram bastante. Eu não teria feito essa pesquisa sem os alunos para me ajudar. Então, a gente ia lá, batia nas portas e aplicava todos os questionários com as pessoas, com também o auxílio da Defesa Civil. Então, eles nos ajudaram bastante para aplicarmos esses questionários. O projeto Planegi, ele foi formulado para cobrir as 2 maiores fases da pesquisa, então o Needs e o Action, né? Então essa figura é exatamente para mostrar isso. Na primeira fase, nós tivemos 199 pessoas que participaram, e na segunda fase, que é para o Action, nós tivemos 56. Né? A primeira fase aconteceu em 2019, quando o mundo ainda era normal, ainda ninguém falava de pandemia, né? Então, por essa razão que eu consegui tantas pessoas participando, como eu falei para vocês, eu fiquei 2 meses no Brasil e 172 residentes participaram e também 27 pessoas que são dentre a prefeitura e também especialistas também puderam participar. Na segunda fase,
foi em 2021, a pandemia já estava aí, né? Eu quase não conseguia fazer a segunda fase da pesquisa, eu só consegui fazer porque, neste momento, a situação estava um pouco melhor. Então, eu consegui autorização, porque, no caso, como a minha pesquisa ela era lá na Inglaterra, eu tinha que ter autorização da Inglaterra e do Brasil para conseguir fazer tudo isso acontecer. Então, foi realmente um momento onde a situação estava um pouco melhor entre as ondas da pandemia, do Covid, e eu consegui ir. No entanto, eu não conseguia fazer reuniões grandes, eu não conseguia ver os residentes pessoalmente, porque a gente ainda tinha muitas restrições, né? Então, eu preferi fazer apenas com grupos menores, em ambientes controlados, eu não poderia ir na casa dos residentes, aplicar os questionários. Então, por essa razão, eu tive 56 participantes na segunda fase. Então, no fim, eu tive a participação de 255 participantes, né? Algumas estratégias que eu fiz, então eu acabei fazendo muitas reuniões informais, eu engajava com os residentes, com todo mundo, dentro do Instagram. Então, nós fizemos essa conta do Instagram chamando Planegi, onde eu postava tudo lá que estava acontecendo. Eu também fazia convites para as pessoas participarem dos engajamentos, então formais e informais, eu tinha questionários, acabei fazendo workshops, grupos de discussão. Os residentes, eles participaram mais com os questionários, né? E também, como eu falei para vocês, o questionário era dividido em duas grandes partes, de secas e também alagamentos. A Defesa Civil, ela participou ativamente, e a Prefeitura de Campina Grande também, dentro da metodologia. Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês das diferentes pessoas que participaram. Todas essas pessoas, elas são de diferentes bairros, né? Eu coloquei essa foto 4, porque mostra uma caixa d'água para enfatizar de que era uma área que alagava muito, mas eles, ao mesmo tempo, eles também precisavam da caixa d'água. Vocês conseguem ver um pouco, como eu estava falando para vocês, das vulnerabilidades. Então, um pouco das vulnerabilidades. Essa foto 4, ela também mostra nisso a condição da casa das pessoas. Então, as pessoas estão morando ali, é uma região que ela é bem pobre, em Campina Grande, e eles têm muitos problemas com alagamentos, mas também de seca, por estarem em uma cidade que enfrenta a seca. Aqui tem 2 vídeos bem rápidos, só para vocês verem um pouco de como é a situação nessas 2 localizações. Vocês conseguem ver os baldes ali, os baldes é para água. Aqui é um leito de um rio, né, de um riacho da cidade. Vocês conseguem ver a quantidade de vegetação, muito lixo. As casas, elas são construídas no leito do riacho, né? Então, quando a água sobe um pouco, já entra água dentro das casas. As casas, elas também não têm uma boa condição de construção, de tudo. Assim, foi uma parte da minha tese muito impactante, se eu puder falar assim. Eu lembro bem de entrar na casa deles e ficar impactada com a condição que eles vivem, né? O balde que você fala é aqueles de tinta, que estava ali na Isso, parede? que eles enchiam de água para poder consumir água, né? Para poder utilizar a água. Em 2019, a situação já estava melhor, como eu estava falando para vocês, da seca. A seca, o período de seca formal que nós tivemos, ele foi até 2017, mas ali até hoje, né, mesmo com a transposição, o nosso reservatório, se eu não me engano, agora que está com 30 e poucos %, né, de capacidade. Então, nós não estamos mais enfrentando racionamento, mas ainda assim gera cuidados, né? Uma situação que a gente sempre precisa estar atento, né? Uma das abordagens que eu fiz foi o workshop, as rodas de discussão, então vocês conseguem ver algumas fotos. Então, nesse momento, o pessoal da prefeitura e os especialistas e representantes das comunidades, eles podiam falar o que eles achavam que deveria ser as soluções, quais eram os maiores desafios e quais eram as soluções que eles teriam, para que eles viam que a cidade estava enfrentando, e também o que eles achavam que era a solução para esses problemas. Então, aqui, eles poderiam falar medidas verdes, alguns deles falavam, né? Outros diziam, um jardim
impossível. Um jardim reduz o meu alagamento? Não, os residentes eles diziam abertamente, moça, isso, eles falaram assim, moça, isso com certeza não vai ser a solução. Agora, se você mudar a tubulação aqui em frente à minha casa, se você colocar um cano maior, isso aí vai reduzir o alagamento, né? Então é interessante você ouvir tudo isso deles, tanto da pessoa que está enfrentando no dia a dia, quanto também da pessoa que está ali, é responsável pelo gerenciamento, né? Daquele problema, daquele evento extremo. Né? Então, a segunda fase, ela foi realmente, teve a restrição por conta da pandemia, então eu tive só a participação de especialistas e das autoridades, aqui é uma pequena metodologia de tudo que fizemos, algumas fotos, então todo mundo já estava com a máscara, a gente já tinha uma restrição de pessoas no local, eu precisava disponibilizar tudo que era do ponto de vista de segurança para aquelas pessoas, então foi realmente uma fase da metodologia mais restrita de como analisar todas as soluções propostas por eles. Durante a tese, eu consegui publicar artigos, então eu coloquei aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em depois darem uma olhada maior nos resultados da tese. Como a gente não tem muito tempo, eu vou trabalhar um pouco, no geral, quais foram os maiores resultados que nós tivemos. Então, todos os artigos, acabou que a minha tese, ela traz essa junção de todos os capítulos, né, essa costura de todos os resultados. Os artigos, eles foram pensados exatamente para trazer essa análise das fases da metodologia. Então, todos os artigos juntos, eles realmente são o Needs for Action, né? Onde eu vou trabalhando os aspectos metodológicos e eu vou também analisando todos os resultados da própria tese, da tese em si, da metodologia que eu desenvolvi. Então, só para trazer um resumo de tudo isso, de todos os resultados, como eu falei, a primeira fase ela é o NEEDS, que são aquelas 3 primeiras fases da metodologia. Então, aqui eu acabei trabalhando quais são os desafios da sociedade, eu acabei chamando dessa forma, que aqueles residentes enfrentam em Campina Grande, né? Então, nesse artigo em específico, eu acabei trabalhando bastante a percepção de risco e a capacidade adaptativa dos residentes. Então, foi realmente com base nos resultados dos questionários que eu aplicava com eles. E, no fim, eu acabei trazendo essa discussão de como, na verdade, eles precisam de alguns recursos, se eu puder chamar desse jeito, para que eles consigam enfrentar esses alagamentos de uma melhor forma. Então, por exemplo, parte do questionário ele focava na confiança, né? Então, eles acabavam demonstrando, através de suas respostas com os questionários e também do que eles relatavam, que eles não confiavam no gerenciamento, eles não confiavam na gestão da redução de alagamentos e também das secas. Então, eu acabei fazendo essa comparação entre os dois eventos extremos. Da mesma forma, eles demonstravam que eles tinham baixíssima informação, então eles não sabiam o que fazer, né? Tanto antes, quanto durante, quanto após o evento extremo. Então, como nós enfrentamos a seca com maior frequência, acabava que eles estavam acostumados. Nós somos acostumados a ter caixas d'água em casa. Se eu não tenho uma caixa d'água, então eles tinham os baldes. Se não tinham os baldes, eles tinham garrafas de refrigerante, né? Onde eles só enchiam de água e assim eles tentavam fazer a gestão. Mas essa basicamente é a capacidade adaptativa deles, de enfrentamento que eles têm durante a seca. Quando se trata de alagamentos, então muitos deles tinham algum tipo de barreira. Às vezes era construída, né, como uma das fotos que eu mostrei, que eles colocavam lá os tijolos. Às vezes eles colocavam qualquer coisa, né? Ou então uma estrutura que era as pessoas que têm mais condição financeira, eles tinham uma estrutura móvel onde eles colocavam e tiravam. A barreira não ficava fixa na porta de suas casas, né? Então eles demonstravam ter uma baixa informação de como eles poderiam se adaptar ao evento extremo e, ao mesmo tempo, eles tinham baixo incentivo. Eles não se sentiam incentivados monetariamente, eles não recebiam nada e, ao mesmo tempo, eles não sentiam que
o incentivo no ponto de vista de ação, né? Eles não sentiam que nada que eles pudessem fazer, na verdade, ia reduzir o dano que eles sentiam do evento extremo. Então, eu acabo discutindo nesse artigo que essa tríade desses recursos, então, confiança, informação e incentivo, é uma maneira de melhorar um pouco a condição que esses residentes eles passam por ali com relação ao alagamento e à seca. Esse último gráfico que tem no slide, ele realmente demonstra isso, que a condição de enfrentamento da seca e do alagamento vai ser diferente para esse caso de estudo, mas que uma condição ideal é exatamente quando eles têm o melhor índice de informação, de confiança e de incentivo, porque dessa forma eles vão conseguir enfrentar melhor os dois eventos extremos. Então, algumas conclusões, né, com a abordagem participativa, é exatamente que esses residentes, isso aqui era muito interessante, que era visivelmente a gente conseguia ver, né? A gente conseguia sentir que eles queriam participar, eles se sentiam assim, eu não tinha nenhum incentivo financeiro para eles. Eu apenas perguntava: você quer participar da pesquisa? E eles iam com muita alegria mesmo, gente. Assim, a maior dificuldade que eu tive foi o tempo. Eu não tinha muito tempo, senão eu tenho certeza que eu teria tido muitas respostas nos questionários, né? Eles queriam participar. Eles sabem de coisas que só eles sabem, eles que moram nesses locais, né? Eles compartilham coisas que só eles poderiam compartilhar por eles estarem ali, né? Mas mesmo tendo essa experiência prévia com os alagamentos, isso não significa que eles estão enfrentando melhor aquela situação, né? Então, a experiência ela é importante. Se você der uma olhada em outros artigos, eles vão ver que a experiência é importante. Mas não é só a experiência que garante que eles vão ter alguma solução, que eles vão saber como agir, né? Então, por isso que é importante também melhorar essa relação entre a confiança, informação e incentivo. E tudo isso acaba sendo bastante trabalhado nessa publicação especial. Da mesma forma, eu também mapeei as vulnerabilidades, como eu estava falando para vocês. Então, nesse ponto, acabou entrando as componentes espaciais e participativas da tese, ainda na fase de needs, né? Então, aqui são duas publicações, onde na primeira publicação nós mapeamos o risco à seca, né? Ao desabastecimento, assim como a gente fala. Então, foi uma metodologia GIS com NCDA, né? Onde nessa metodologia específica nós trabalhamos com a HP e nós utilizamos as respostas dos questionários para fazer o nosso mapeamento das variáveis que nós escolhemos. Então, toda a escolha das variáveis, ela também foi baseada com a participação pública e nós acabamos validando os nossos mapas com as respostas dos questionários. Então, acabou que nós discutimos com as autoridades quais seriam os melhores indicadores que a gente poderia considerar, considerando também que nós precisávamos do dado, né, para fazer esse mapeamento, e também a fase de validação, ela foi feita através da participação dos próprios residentes, onde eles marcavam no questionário se já tinham tido ou não os casos de alagamentos e secas no passado. A segunda publicação, ela também é nesse contexto, mas ela é focada nos alagamentos, né? O primeiro é nas secas, o segundo, ele é nos alagamentos. Então, da mesma forma, a gente discutiu com eles quais eram os melhores os indicadores mais adequados, né? De acordo com a disponibilidade de dados que nós tínhamos. E nessa publicação específica, a gente trabalhou com a entropia, né? Então, nós fizemos a divisão dos pesos com a entropia e também a participação pública para a validação. Então, são publicações que elas meio que se complementam para a gente conseguir ver onde é que são essas áreas de risco dentro da cidade. A cidade de Campina Grande ela não tem mapeamento de alagamentos. O dado que nós temos disponível é apenas um mapeamento da CPRM, né? Que é um dado, se eu não me engano, de 2013. Não, agora eu até esqueci, 2014, eu acho. Então, acaba que ela não acaba refletindo
quais são os casos mais recentes de alagamentos. Quando nós conseguimos mapear todos aqueles outros pontos com alagamentos, a gente consegue ver que os casos dentro da cidade, elas são realmente distribuídos em outras localidades. Então, nós acabamos utilizando todos esses dados em conjunto para fazer o nosso mapeamento. Então, algumas das conclusões dessa fase, né, dessas duas publicações, é que nós devemos olhar não só para os fatores ambientais, então, os nossos indicadores, eles acabam trazendo diferentes focos, né? Então, ora nós estamos considerando vulnerabilidade social, ora vulnerabilidade estrutural, ora vulnerabilidade institucional, da mesma forma com o mapeamento das secas, né? Então, nós trazemos essa visão de que é importante considerar e integrar os aspectos sociais, mas também ambientais, para uma efetiva redução de risco a desastres. O risco, então, nós consideramos essa relação entre o perigo, a vulnerabilidade e a exposição, né? Então, nós acabamos vendo dentro dos resultados que ele vai ter uma diferente forma, uma diferente distribuição dentro da área de estudo, né? O que significa que nem toda solução ela vai ser efetiva em todos os lugares, né? Muitas vezes nós devemos propor soluções que elas sejam mais específicas para as necessidades desse local. E outra conclusão que nós tivemos é que múltiplos aspectos, eles, na verdade, vão formar as vulnerabilidades, né? Então, por isso que nós, como eu falei para vocês, acabamos considerando que nós tínhamos vulnerabilidades sociais, estruturais e institucionais, onde colocamos tudo junto para o nosso mapeamento. E a última parte é exatamente essa parte do action, né? Então, de acordo com a resposta deles dentro dos questionários, workshops e toda a abordagem participativa, nós selecionamos algumas soluções que eu estou chamando de soluções sustentáveis, certo? Na apresentação, onde eles falavam, por exemplo, eu acho, né? Era sempre assim, eu acho que telhados verdes eles vão reduzir os alagamentos, ou então jardins de chuva, ou então pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração, né? Então eles diziam basicamente a opinião que eles tinham para essa redução. Nós, como grupo de pesquisa, nós também tínhamos a nossa ideia do que seria uma redução mais efetiva e nós queríamos testar, né? Então, essa é a fase onde nós acabamos utilizando a modelagem. Então, nós preparamos diversos mapas. Aqui nós temos três publicações que estão no contexto da tese, né? Onde eu vou mostrar para vocês, nós acabamos aplicando essas soluções sustentáveis em diferentes escalas, né? Então, a primeira publicação, ela é em uma área menor de Campina Grande, são apenas 3 bacias, subbacias, onde nós aplicamos as soluções em diferentes escalas, através do uso do solo, né? E também das leis que estão em vigor na cidade agora. A segunda publicação, a gente estava interessado em perceber quais são, como é que a cidade vai crescer. Basicamente isso. A gente consegue considerar o crescimento urbano muitas vezes com a legislação, mas a gente estava interessado em montar, através também de diferentes indicadores, e analisar como é que seria esse crescimento urbano da cidade no futuro. E a terceira publicação, ela é a aplicação da metodologia para a cidade inteira. Então, nós saímos um pouco dessa escala da análise dentro de bacias, subbacias específicas, e nós fomos para a cidade inteira. Então, esse mapa que eu coloquei para vocês é só um exemplo de algum dos mapas que nós temos nessas fases da nossa pesquisa, onde nós conseguimos mapear o alagamento com softwares, né? Então, nós utilizamos o SWIM e também o software que se chama CADES. Eu não sei se vocês conhecem esse software, ele é lá da Universidade de Exeter, então ele foi desenvolvido lá, né? Então, nós acabamos implementando as soluções através dos dois softwares, e a gente ia sempre analisando qual seria o incremento, né, ou déficit de alagamentos com a implementação das soluções. Então, através do que o próprio software ele estava mostrando, a gente fazia essas análises. Aqui está uma imagem para vocês, um mapa
de quais foram essas 3 subbacias urbanas que eu estava falando para vocês, dentro de Campina Grande. Nessa fase da pesquisa, a gente estava considerando 2 cenários principais. O primeiro cenário seria a situação agora, e o segundo cenário seria a situação no futuro, mas nesse momento a gente ainda estava considerando o crescimento que a gente consegue entender pela legislação. Então, o que é que a legislação diz? Para onde a cidade está crescendo de acordo com as leis que estão em vigor na cidade, né? Nós utilizamos duas precipitações de 2 e 5 anos, e nós analisamos telhados verdes, pavimentos permeáveis e também jardins de chuva. Então, eu consegui analisar essas soluções sozinhas, né, que eu chamo elas individuais, em diferentes usos do solo. Então, tem toda uma relação que eu faço de onde seria a melhor implementação dos telhados verdes, pavimentos permeáveis e jardins de chuvas, e também uma combinação de todas elas juntas, que é exatamente quando a gente tem a maior eficiência na redução dos alagamentos. Então, nesse momento, eu estava ainda analisando apenas os alagamentos, onde 85% da precipitação, das quadras que estão enfrentando os alagamentos, elas vão ser reduzidas com essa combinação de todas as soluções juntas, né? Então, foi um resultado bem alto dentro dessas 3 bacias urbanas. Nesse momento, nós já entendíamos que possivelmente não seria essa mesma distribuição de redução na cidade inteira, né? Então, a gente queria ver se a gente conseguiria também ver essa redução em outras áreas, né? Essa é uma área que ela é muito urbana em Campina Grande, que pode ser um desafio para a gente implementar grandes áreas verdes, mas, ao mesmo tempo, ela também nos dá várias áreas onde a gente consegue ter, por exemplo, telhados verdes, porque é uma área onde é mais urbanizado, onde tem mais infraestrutura. Então, a gente queria entender melhor como era esse comportamento dentro de Campina, né? Uma coisa sobre esse ponto específico foi que essa publicação, né, ela acabou sendo bem compartilhada, né, por ser uma região que ela passa por secas e alagamentos, uma cidade que está em crescimento, né, que tem muitas outras fontes de vulnerabilidades. Então, acabou que essa pesquisa, esse artigo específico, ela foi publicada no New York Times, e aqui está a referência para vocês, caso vocês queiram ver mais sobre isso. A segunda parte foi, como eu falei para vocês, foi realmente essa análise da redução na cidade inteira. Como eu falei, a gente tinha interesse em saber se essa redução de alagamentos ela ia acontecer em outros locais de Campina Grande. E aqui entra novamente as componentes espaciais e participativas. Então, eles conseguiram, os participantes da abordagem do projeto Planegia, eles diziam para a gente quais eram os benefícios que eles estavam mais interessados. Então, nesse ponto, a gente saiu um pouco do guarda-chuva de apenas analisar os aspectos ambientais, mas a gente também analisou outros tipos de benefícios. Então, a gente conseguiu ver benefícios sociais, benefícios econômicos, dentro do contexto da redução de alagamentos. E aqui a gente conseguiu ver o resultado semelhante ao da primeira publicação. Nesse momento, eu não consegui analisar com o SWIM, né? Então, eu migrei para o CADES, que ele é um software que você acredita que tem pessoas que utilizam o SWIM aqui, então acaba que a gente precisa de muitos dados quando a gente vai nas diferentes bacias, e o CADES, ele acaba analisando toda a malha urbana, ele pede um pouco uma quantidade menor de dados, se eu puder falar assim. Então, a gente acabou migrando, como eu também tinha o suporte lá da Universidade de Exeter. Então, mesmo utilizando diferentes softwares, a combinação das soluções ela ainda foi a melhor redução, né, para os diferentes tipos de retorno que eu estava considerando da precipitação. Nesse momento, eu também estava interessada em precipitações com tempo de retorno um pouco maior, mesmo sabendo que possivelmente a eficiência seria menor,
né, das soluções que eu estava implementando, mas era interessante ver, né, e analisar. Então, eu considerei 10, 25 e 100 anos para os tempos de retorno, e ainda assim, a combinação das medidas sustentáveis, elas tiveram uma maior redução dos alagamentos. E eu já estou terminando, que eu sei que eu estou demorando muito na minha apresentação. Mas algumas conclusões que nós tivemos nessa fase. Então, embora que elas sejam sugeridas de forma global, e aqui o que eu quero falar é que realmente a gente consegue ver que as medidas sustentáveis, elas estão sendo promovidas em todo o mundo. Todas assim, eu por exemplo, na minha experiência, né? Então, tanto no Brasil quanto lá na Inglaterra e agora aqui nos Estados Unidos, nós todos estamos muito interessados em aplicar esse tipo de solução, as soluções baseadas na natureza, né? Mas nem todas as soluções elas vão ser eficientes em todas as áreas. Nem todas as soluções elas serão efetivas, elas serão eficientes em todas as precipitações, né? Então, por isso que é necessário que a gente tenha esse olhar, né? O olhar específico. Por isso, o Needs for Action, que a gente consegue ver, a gente consegue tomar uma decisão que ela seja mais aplicável para aquela população. Às vezes é uma população que está localizada em apenas algumas áreas da cidade, né? Mas nem todas as soluções elas serão efetivas em todos os lugares. Então, as soluções elas devem ser planejadas, né? Elas, na verdade, elas podem ter o benefício ambiental, que é, por exemplo, a redução de alagamentos, né? Mas elas também podem ter benefícios sociais, elas podem também ter benefícios econômicos. E assim a gente vai conseguir dar a essa população maiores benefícios novamente, mais recursos, como eu estava falando para vocês anteriormente, para que eles consigam enfrentar esses eventos extremos. Esse é o último slide. Eu só queria falar alguns dos desafios que eu tive para fazer essa pesquisa. Como eu estou trabalhando com essa combinação da abordagem participativa e também espacial, né? Então, tem algumas coisas que tem todos os capítulos da minha tese, eu falo dos desafios, né? Porque é tão difícil encontrar alguém falando sobre desafios que eu digo, eu vou falar sobre isso, porque é muito difícil fazer na prática, né? Então, na abordagem participativa é muito... Você precisa ter outras pessoas que estão ali no mesmo barco que vocês, né? Que estão ali com a mesma visão, que eles também entendam que é importante conversar com as pessoas, porque muito dessa abordagem participativa é conversar, literalmente conversar. As pessoas abrem as portas para que a gente fale com elas, né? Também é importante ter uma boa rede, né? Como é que eu vou conseguir que aquela pessoa específica, aquela pessoa que trabalha em tal empresa, aquela pessoa que mora em tal região, como é que eu faço com que elas me recebam, né? Com que elas saibam, certo, Priscila aqui, ela, aluna de doutorado, eu vou abrir aqui a minha porta e vou responder o questionário. Eu nem tinha nada para oferecer para eles, né? Eu não tinha dinheiro, que às vezes tem pesquisas que tem ali uma parte dos fundos, é exatamente isso, é exatamente poder pagar pela participação. Eu não tinha nada disso, né? Muitas vezes a forma de se comunicar é diferente, então eu tinha uma forma certa de me comunicar com os residentes, outra forma com os especialistas, outra forma com a prefeitura, né, com a Defesa Civil. Então é importante a gente se adequar, aprender a ouvi-los, né? E também, no meu caso, eu tive implicações com a pandemia, onde eu precisei me adequar, todo o grupo de pesquisa precisou se adequar. E também é muito importante ter o apoio, né, de grandes instituições. Então, no meu caso, eu tinha da Universidade Federal, eu tinha da Defesa Civil, eu tinha da Prefeitura, eu também tinha da associações de comunidade, onde eles me conheciam, então todos eles acabaram me ajudando bastante nisso. E na abordagem espacial também, como vocês sabem muito bem, lidar com todos esses diferentes dados, os dados que têm diferentes escalas, o dado do censo que não saiu e que a gente precisa utilizar lá as variáveis do censo para a nossa análise, o dado lá da prefeitura que está incompleto e a gente precisa atualizar, o dado que nem existe, né? E que a gente precisa resolver. Então, tudo isso acaba sendo um grande desafio.
Em especial, eu acho que o fato de que os municípios eles não têm um bom banco de dados da drenagem é um grande desafio para a gente, onde a gente precisa acabar tendo sempre que se adequar e também calibrar, validar todos esses dados, o tempo, né? Tudo isso demanda muito tempo e energia para que a gente consiga fazer. Aqui algumas fotos só para vocês verem um pouco do Planejin novamente. Então, eu termino com essa frase, né? Fazer esse engajamento com a comunidade que está enfrentando, que está no risco, né? Que enfrentam esse risco para que eles mesmos digam qual seria a redução, né? A redução do risco, o que é que eles veem que seria a melhor solução, que eles gostariam de ter, que eles entendem que seria dentro da sua própria casa. E é isso, muito obrigada. Desculpa a demora. Falei muito, mas é isso.